Olá! Empresa pede que o preço da passagem de ônibus em Lajeado suba para R$ 3,16. Esta e outras informações você confere a partir de agora no Redação Informativo. Uma jovem de 19 anos teve sua bolsa furtada dentro de um automóvel EcoSport por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira. O fato ocorreu na rua Tiradentes, no centro de Lajeado. Segundo o depoimento dela, a polícia, a bolsa continha um celular, carteira com documentos e cartões dela e do namorado e R$ 15 em dinheiro. Diminui o número de acidentes nas rodovias federais durante a Semana Santa. Rafael Gasparotto traz os dados nacionais. Os dados parciais divulgados pela Polícia Rodoviária Federal apontam que este ano foram 21 acidentes por milhão de veículos, uma redução em relação aos 34 casos por milhão de veículos registrados em 2014. Até agora, houve 14 feridos nas estradas brasileiras, outra diminuição em comparação com os 22 registros de 2014. Apenas uma morte foi registrada nas estradas durante o feriado de Páscoa, mesmo número do ano passado. Durante os primeiros 4 dias de operação, a Polícia Rodoviária fiscalizou 139 mil veículos e 151 mil pessoas. Mais de 49 mil testes de bafômetro foram realizados e 1.062 motoristas embriagados foram impedidos de prosseguir. A Operação Semana Santa 2015 começou na última quinta-feira e acaba meia-noite de hoje. Uma jovem de 19 anos ficou ferida em um acidente entre um caminhão e um automóvel por volta das 5h30 desta terça-feira. Foi no quilômetro 64 da RSC 453 em Westfália. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Teutônia, a colisão lateral envolveu um Gol de Campinas das Missões e um caminhão emplacado em Coronel Pilar. Segundo os bombeiros, com a colisão, o automóvel saiu da pista e bateu contra um barranco à margem da rodovia. A ocupante do carro, Ana Paula Hoffmann, de 19 anos, teve lesões leves. Ela foi conduzida para atendimento hospitalar pelo SAMU. Os condutores do Gol e do caminhão não se feriram. O motorista foi autuado por dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida durante fiscalização em frente ao posto do Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Encantado. A autuação ocorreu na tarde desta segunda-feira e, conforme os policiais, o homem de 26 anos seguia em direção a Encantado com um Chevette de Arvorezinha quando foi abordado. Ele teve a CNH recolhida e o veículo foi entregue a uma pessoa devidamente habilitada. Fábio Júnior Scheibler, de 22 anos, foi assassinado com pelo menos 3 tiros de arma de fogo na noite de domingo. Foi na Avenida Beira Rio, na esquina com a Rua Delfino Costa, no bairro Conservas, em Lajeado. A vítima tinha antecedentes por violência doméstica contra a ex-companheira e no local do crime a Polícia Civil recolheu um celular e a carteira do jovem. Na noite de sábado, Scheibler havia publicado no Facebook que alguém teria disparado 4 tiros em sua direção, mas nenhum disparo acertou. Ele já tinha registrado pelo menos 2 ocorrências relativas a ameaças que recebia de pessoas não identificadas no início deste ano. Em uma das ocasiões, 2 motociclistas foram à casa da mãe de Scheibler e perguntaram se ele morava lá. O caroneiro de uma motocicleta já havia passado pelo jovem e dito para ele ter cuidado, fazendo gestos que indicavam uma arma. Conforme o titular da Delegacia de Polícia de Lajeado, Silvio Rups, testemunhas já foram ouvidas para reconstituir os últimos passos da vítima antes do assassinato. A polícia tem suspeitos e a motivação do crime seria passional, mas o delegado não divulga mais detalhes para não prejudicar as investigações. Este foi o 8º homicídio registrado na cidade em 2015. Neste ano, Lajeado também já contabiliza um latrocínio, que é roubo seguido de morte, ocorrido em fevereiro no bairro Hidráulica. E acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Nos programas anteriores, comentamos sobre a situação dos presídios em geral, sobre a proposta da redução da maioridade penal e sobre a estreita relação entre esses 2 importantes temas. Não é de hoje que sabemos que no Brasil faltam presídios e sobram presos. E também que deveria ter muito mais gente na cadeia do que a polícia e a justiça conseguem investigar, processar e condenar.
Mas temos que entender que o ideal não é termos cada vez mais vagas para abrigar cada vez mais presidiários. Temos que trabalhar e buscar soluções para termos cada vez menos candidatos a hóspedes nessas instituições, hoje falidas pela falta de verbas, pela falta de gestão eficaz, pela falta de políticas sérias e duradouras que nos façam acreditar que existe uma luz no fim do túnel. Eu não acredito em política duradoura que produza cidadãos mais preparados para a vida em sociedade ou em comunidade, como virou moda falar nesses últimos anos, que não passe por uma profunda mudança de rumos na educação. Os governos e os partidos que tentam ser governo, ao longo das últimas décadas, sempre usam essa bandeira nas campanhas, mas na prática só fazem retocar a maquiagem. Fazem experiências sempre mudando o nome dos programas, mudando toda a papelada e material de divulgação e propaganda, e na prática o que se vê são progressos insignificantes em algumas áreas e retrocessos repetidos em outras. Exemplo disso são a evasão escolar, ou seja, o abandono da escola antes da conclusão de qualquer etapa da escolarização. No último levantamento realizado em 2012, a desistência escolar atingiu no Brasil 24,3%, contra 2,3% no Chile, 4,8% no Uruguai e 6,2% na Argentina. Ou seja, 1/4 dos estudantes brasileiros abandona a escola antes de concluir o curso, seja ele qual for. Por outro lado, não passa ano sem que, no início do período letivo, não se divulgue falta de professores, escolas com infiltração de água, escolas sem água e sem luz por falta de pagamento, escolas sem merenda ou com dinheiro da merenda desviado, escolas sem nenhuma segurança dentro e fora dos seus muros. Agora chegamos ao cúmulo de ver repetido nos noticiários professores sendo agredidos fisicamente por alunos. Semana passada, acho que chegamos ao limite da barbárie que essa absoluta falta de educação escolar e familiar está a nos levar. Uma professora da cidade de Canoas foi agredida e ameaçada de morte pela mãe de um aluno, que tinha sido orientado a pedir autorização na secretaria porque tinha chegado atrasado à aula em mais de 30 minutos. E isso era a regra da escola. Ou seja, tolerância de meia hora que a mãe do aluno, de certo, achou pouco. Não há mais disciplina, não se aprende na escola, não se transmite em casa e vice-versa. Não é para menos que apareçam aqui e ali alguns loucos pedindo intervenção militar. Esses malucos desinformados certamente não querem a opressão, mas o retorno de alguma disciplina, alguma segurança nas ruas, nas escolas ou mesmo dentro de suas casas. Menos mal que agora somos a pátria educadora, como passou a constar do arrojado novo lema do governo Dilma. Já tivemos outras iniciativas neste mesmo sentido, com outros nomes, outros formulários, outras propagandas na TV. Eu acho que o novo programa não começou muito bem, depois da puxada de tapete que deram nas universidades particulares, com os cortes no FIES, passando a conta do controle da inflação para a iniciativa privada, quando a maioria do descontrole econômico ficou por conta dos aumentos de tarifas públicas, carinhosamente chamados de ajuste fiscal, correção de rumos e outros adjetivos mais inocentes ainda. Agora assume um novo ministro da Educação, o 5º do governo Dilma, que teve os últimos novos em somente 14 meses. Nada bom para uma pátria educadora. Menos mal que este novo ministro é um professor e sociólogo de carreira, e não um político descontrolado, como o último, que foi ao Congresso e disse aos parlamentares o que todo mundo tinha vontade de dizer, mas não tem oportunidade. Só que na posição dele isso não é politicamente recomendado. Pediu demissão porque iria perder o cargo do mesmo jeito. A primeira manifestação pública do novo ministro após sua indicação foi uma mensagem postada no Facebook, onde ele disse que espera que a educação constitua um desses pontos que permitam unir o país, gente de um lado ou de outro, mas que sabe que sem educar não se avança. Espero que ele tenha forças para implementar suas ideias e atingir seus ideais. Mas espero também que ele não esqueça de incluir em suas metas a necessidade urgente de, através da educação, produzir menos inquilinos para os nossos presídios. Até a próxima. Novas regras devem ampliar a participação do setor privado em projetos de infraestrutura. Paulo de la Salve traz as informações.
O carioca que atravessa a ponte Rio-Niterói para ir ao trabalho pode nem saber, mas a ponte é administrada pela iniciativa privada. Como o contrato que regulamenta essa concessão termina em maio, o governo federal realizou no mês passado um leilão. O vencedor foi quem apresentou o menor valor para o pedágio. Essa e outras regras estavam previstas num edital de licitação. E para chegar a esse formato, o governo recebeu propostas de empresas particulares. É o chamado procedimento de manifestação de interesse. A administração pública já se utilizava dessa ferramenta como um termômetro. Quando queria que o setor privado administrasse um serviço público, investigava o interesse do mercado. Agora, o sistema foi aperfeiçoado para facilitar e dar mais rapidez à oferta de serviços públicos. A principal novidade é que empresas privadas do Brasil e do exterior e até mesmo pessoas podem participar. Podem, por exemplo, sugerir à administração pública que utilize procedimento de manifestação de interesse numa área específica. Antes, só um órgão público, como o Ministério dos Transportes, podia fazer isso em casos como, por exemplo, de rodovias e ferrovias. Outra mudança é que várias empresas, incluindo pequenas e médias, podem participar de diferentes partes de um mesmo projeto. O governo federal é responsável por receber os projetos e estabelecer as normas do edital que fará a seleção do vencedor. Dentro do programa de investimentos em logística, o governo ainda pretende conceder à iniciativa privada 6 ferrovias e mais 4 trechos de rodovias. O programa já repassou para o setor privado a exploração de mais de 5.000 quilômetros de estradas federais, além de aeroportos como o de Brasília, o de Confins, em Belo Horizonte, e o de Guarulhos, em São Paulo. Encerrada na sexta-feira, a Feira do Peixe Vivo comercializou 4.200 quilos de tilápia e carpas húngara, prateada, capim e cabeça grande. O pico das vendas se deu na quinta-feira. As vendas melhoraram em relação ao desempenho da primeira feira realizada em 2014, quando 3,5 toneladas de peixe foram vendidas. De acordo com Rodrigo Oliveira, que comercializou na feira, o tamanho dos peixes foi elogiado pelos consumidores, tendo em vista que tinham um tamanho médio. Entre as espécies com maior preferência, Oliveira adianta que em 2016 haverá mais oferta de carpa capim, pois foi a espécie mais procurada pelos consumidores. O preço praticado pelos produtores variou de R$ 8 a R$ 10 por quilo. E o Plano de Incentivo à Agricultura com Baixa Emissão de Carbono financiou R$ 10 bilhões entre julho de 2010 e fevereiro de 2015. Paulo de La Sálvia tem a informação. Fazenda Recreio, na divisa entre o Distrito Federal e o estado de Goiás. Na propriedade, a principal atividade é a pecuária, mas a diferença é que a criação de gado é sustentável. A produção está ligada ao plantio de árvores. Hoje estamos com 400 hectares plantados, divididos nas culturas de eucalipto, mogno africano, teca e acácia manjo. Com a floresta, o gado faz a pastagem e se alimenta entre as árvores. Além de preservar o meio ambiente, a integração pecuária-floresta retira do ar o chamado dióxido de carbono, que é um gás tóxico e poluente responsável pelo chamado efeito estufa, um dos fenômenos apontados pela ciência como ligado ao aquecimento da Terra. O sequestro do dióxido de carbono da atmosfera ocorre porque as árvores precisam do carbono para realizar a fotossíntese, que é um processo de crescimento das espécies. Estes eucaliptos, por exemplo, foram plantados há 14 meses e já estão com 6 metros de altura. Outro resultado da integração pecuária-floresta é o próprio capim, que é de melhor qualidade para a alimentação dos animais por conta da adubação natural que vem das árvores. O proprietário da fazenda investiu R$ 560 mil em recursos próprios para a integração entre a pecuária e a floresta e diz que pretende ampliar a iniciativa. O meu espírito de colaboração com a natureza começou a ficar evidente. Eu sempre tive muita preocupação com isso
E ela me entusiasmou ao ponto de hoje nós estarmos com pretensão de fazer toda a nossa fazenda de 1.700 hectares florestada com pastagem. O Plano Agricultura de Baixo Carbono também financia iniciativas como a da Fazenda Recreio. Desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, financiou entre julho de 2010 e fevereiro deste ano 10 bilhões de reais a partir de 32 mil contratos firmados com agricultores e pecuaristas. Os financiamentos são pagos em até 15 anos e o prazo para começar o pagamento é de 8 anos. Além da integração entre pecuária e floresta, existem outras atividades que podem receber recursos, como a recuperação de pastagens degradadas, o manejo de resíduos de porcos e aves e a redução de fertilizantes no solo por meio de técnicas de plantio. Este é um grande programa tecnológico que faz bem ao meio ambiente, faz bem para nós e faz bem para o bolso do produtor rural. É possível fazer a criação de gado junto com a floresta. O gado agradece, a natureza agradece, as nossas águas agradecem. Foi prorrogado mais uma vez o prazo de inscrição para o Minha Casa Minha Vida. Eles devem atualizar a documentação e continuar concorrendo a um dos 448 apartamentos em construção no bairro Santo Antônio. A Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social de Lajeado conseguiu, junto à Caixa Econômica Federal, ampliar o prazo para a apresentação de documentos da segunda fase até o dia 17 de abril, uma sexta-feira. Ao todo, 696 pessoas estão inscritas e ainda faltam mais de 100 atualizar o cadastro. A média de procura é de 4 por dia. As famílias que não procurarem a secretaria correm o risco de perder a chance de ter a sua moradia. E a situação de estados, municípios e a União volta à pauta do plenário. Acompanhe na matéria da TV Senado. Os senadores devem votar primeiro o projeto que confirma incentivos fiscais concedidos pelos estados para atrair empresas. A medida vale para os descontos de ICMS autorizados sem o aval do CONFAZ, o conselho que reúne todos os secretários de Fazenda do país. Sem a convalidação, os incentivos podem ser anulados pela Justiça. O plenário pode votar ainda o projeto que obriga o governo federal a adotar em 30 dias um novo indexador para reduzir as dívidas de estados e municípios com a União. Essas duas propostas estavam na pauta da semana passada, mas o Palácio do Planalto pediu mais tempo. O governo quer adiar a votação para o ano que vem, depois do ajuste fiscal. Nesta segunda-feira, o senador Romero Jucá se reuniu com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Eles negociaram uma alternativa para a dívida de estados e municípios e uma compensação para quem perder com as mudanças no ICMS. O fundamental é conversar esta semana sobre a forma de apresentar não só o projeto de convalidação, mas também a resolução que uniformiza as alíquotas de ICMS. Fazendo isso, eu acho que é possível, no futuro, uma semana ou na próxima semana, votar essa matéria. O resultado dessa conversa com o ministro Levy será apresentado aos outros parlamentares antes da votação desta semana. No caso das dívidas de estados e municípios com a União, a proposta é que os devedores paguem em juízo as mensalidades calculadas pelo indexador antigo, que é mais alto, e que recebam de volta o dinheiro que pagarem a mais só no ano que vem. A ideia é exatamente apresentar uma emenda, dando prazo até 31 de janeiro de 2016 para que os contratos possam ser assinados. Com isso, o governo federal tem um prazo de devolução dos recursos que serão pagos na parcela antiga. Cerca de 2.000 fiéis moradores de Antagorda, da região e até de outros estados caminharam por cerca de 1 quilômetro morro acima para reviver os passos de Jesus nas 12 estações da Paixão, Morte e Ressurreição. Em sua 15ª edição, a Via Sacra do Morro Giroto, promovida pela paróquia São Carlos de Antagorda, em parceria com a administração municipal, atingiu os objetivos de unir pessoas devotas em torno do Espírito Pascal. Conforme Francisco Frigueto, coordenador do grupo da Via Sacra, a colaboração da comunidade foi o que mais chamou a atenção. Veja mais notícias da região com o repórter Alício de Assunção.
Resultado do trabalho voluntário de um grupo de 100 moradores, a encenação da Paixão de Cristo no distrito de Bela Vista do Fão, em Marques de Souza, realizada na noite de Sexta-feira Santa, foi muito mais além do espetáculo religioso. Coordenado pela moradora Elisandra Bruneto, o evento não somente reproduziu o Calvário de Cristo, mas também levou o público, estimado em cerca de 1.000 pessoas, e que se acomodaram em frente à Igreja Nossa Senhora de Lourdes a refletirem sobre os momentos atuais vividos pela população brasileira, bem como a responsabilidade de cada um diante de situações. Segundo a coordenadora, não podemos somente cobrar honestidade e comprometimento de nossos políticos se nós não fizermos a nossa parte, trabalhando pela comunidade, vivendo de forma honesta, tomando atitudes corretas e positivas no dia a dia. Ainda de acordo com os moradores, foi um momento mágico, resultado da união de esforços para levar uma mensagem de paz e esperança nesse período de Páscoa. A comunidade se une e o resultado está aí, disse um dos moradores. Foi um dia muito especial para a Bela Vista do Fão. A Orquestra Municipal de Marques de Souza acompanhou a encenação em diversos momentos e, no final, encerrou o espetáculo com musical variado. Obrigado, Alício. A cadeia produtiva do leite voltou a ser pauta de audiência pública na Assembleia. O objetivo do encontro foi discutir ações para garantir o futuro do setor. Letícia Malman traz as informações. Produtores de leite de várias partes do estado vieram ao parlamento para debater alternativas que garantam a viabilidade econômica do setor. Hoje são produzidos no estado 12 milhões de litros por dia e as indústrias têm capacidade instalada de processar até 16 milhões e meio de litros. Por isso, o sindicato que representa as empresas, o Sindilate, reivindica ajuda do governo para ampliar os investimentos, por meio da redução de tributos sobre maquinário. Outro ponto destacado na audiência é a busca por mercados externos. Isso porque, enquanto a produção cresce 7% ao ano, o consumo aumenta apenas 2%. O Instituto Gaúcho do Leite informou que está preparando uma campanha para ampliar o consumo. Hoje, cada brasileiro consome, em média, 178 litros por ano. Todo ano nós temos sazonalidade. Quando vier a primavera ou verão, nós estaremos novamente com excesso de oferta, diminui o consumo. Para isso tem as ações que nós estamos fazendo, via Instituto Gaúcho, uma comitiva grande, foi a Brasília, tentar fazer vendas governamentais. Nós tivemos êxito, gostaríamos que fossem vendas mensais, mas está se trabalhando muito para que isso aconteça e comece a diminuir o impacto do momento do verão, que existe uma redução do consumo de leite. O debate sobre a cadeia do leite foi proposto pelos deputados Gabriel Souza, do PMDB, e Elton Weber, do PSB. Segundo eles, hoje cerca de 120 mil produtores de 449 municípios produzem leite. No entanto, o levantamento do IGL aponta que 30 mil podem deixar a atividade nos próximos 5 anos, devido à falta de pagamento ou ao leite que não é recolhido e acaba sendo jogado fora. Os parlamentares ressaltaram que algumas mudanças são necessárias para garantir o futuro rentável para o setor. Nós tivemos os problemas no ano passado de falência de empresas, nós tivemos problemas com o pagamento do produto a muitos, milhares de agricultores, da mesma forma como também teve o episódio das fraudes, que teve problemas, e isso tudo, na nossa visão, precisa ser trazido também para uma audiência pública, embora diversas ações já foram feitas, compra do leite em pó, o Ministério Público agindo, temos leis sendo sugerida a modificação delas, da lei das falências, por exemplo, do transporte do leite, do resfriamento que trouxe tanto problema. Então, em audiência pública se pretende tirar as linhas principais para poder se avançar no que diz respeito à legislação estadual e federal, bem como ações a serem desenvolvidas para recuperar também a produção nesse sentido e principalmente o preço do produto. O presidente da Assembleia participou da abertura da audiência realizada no Teatro Dante Baroni. Edson Brum ressaltou que a produção de leite é uma questão social e tem todo o apoio do parlamento, uma vez que garante renda para manter o produtor no campo. O leite é muito importante para a produção e para a geração de emprego e renda no Rio Grande do Sul, uma questão social, porque está quase na sua totalidade no agricultor familiar, é uma renda mensal. Faz com que essas pessoas permaneçam no campo. Se nós olharmos os números do IBGE no Rio Grande do Sul, onde tem mais gente no campo, onde tem a maior densidade ainda é onde se produz leite e tabaco, comprovando isso.
temos o melhor leite do país, porque é o mais fiscalizado de todos. Eu gostaria que a mesma fiscalização que tem no Rio Grande do Sul fosse em outros estados brasileiros. Segundo o secretário de Agricultura do Estado, esta é uma das prioridades da pasta. São mais de 120 mil famílias que dependem dessa atividade, que produzem o leite, e nós não temos dúvida de que com toda a fiscalização que está acontecendo, nós estamos produzindo um produto com alta qualidade. E o desafio que nós temos pela frente é exatamente fazermos uma agenda positiva, divulgarmos a qualidade do nosso produto para que possamos abrir mercado, seja aqui no Brasil ou em outros países, para colocar o excedente da nossa produção. Uma das pautas da reunião do Conselho Municipal de Trânsito CONTRAN de Lajeado será o reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano. As propostas das concessionárias já foram entregues e estão na mesa do prefeito Luiz Fernando Schmidt para decreto, mas antes precisam passar por análise do Conselho. De acordo com o coordenador do Departamento de Trânsito e presidente do CONTRAN, Euclides Rodrigues, são avaliadas todas as justificativas apontadas pelas empresas para a escolha do percentual de reajuste. E a partir de então, é definido um preço que se considere adequado, que depois é repassado ao prefeito. A empresa Herenoder, responsável por transportar cerca de 3.500 passageiros por dia, abriu a proposta e, conforme o gerente da empresa, Fabrício Schneider, o reajuste solicitado é de 9,8%, com base no percentual solicitado no ano passado, de 11%, sobre R$ 2,60. A mudança pode fazer a passagem pular dos R$ 2,85 cobrados atualmente para R$ 3,16, um aumento de 31 centavos. Segundo Schneider, a proposta foi baseada nos valores dos insumos, como diesel e pneus, além dos custos com mão de obra, mas ainda está abaixo do necessário. O gerente da Herenoder explica que do valor total da tarifa da empresa, 50% são estipulados em cima dos gastos com os 70 funcionários. No ano passado, o salário da categoria de motoristas, cobradores, mecânicos e fiscais teve aumento de aproximadamente 8%, percentual que não foi coberto pelo valor da passagem. Para 2015, se prevê um reajuste aproximado, o que geraria em torno de 15% a mais em custos com a folha salarial. Destes, 7,5% deveriam ser repassados para a tarifa. Outros 30% são provenientes das despesas com combustível e manutenção da frota. Desde o final de 2014, somente o preço do diesel já aumentou 22% e ocasionaria em mais de 6,6% de acréscimo ao valor da passagem. Sem contar o lucro necessário à empresa, já seriam 14,1% de aumentos necessários. A concessionária Scherer não quis se pronunciar. E as instituições de ensino têm até o dia 24 de abril para atualizar informações do ProUni. Veja com o repórter João Pedro Neto. Entre 2005, o ano em que foi criado, e 2014, o ProUni já ofereceu cerca de 1.500.000 bolsas, mais de 70% delas integrais. Na primeira edição deste ano, que já encerrou as inscrições, foram oferecidas 213 mil bolsas em mais de 1.100 instituições de ensino superior privadas. O ProUni oferece bolsas para estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsistas integrais e que tenham renda máxima de 3 salários mínimos por pessoa da família e não tenham diploma de curso superior. O candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ter obtido pelo menos 450 pontos na média e ter tirado acima de 0 na redação. Pessoas com deficiência e professores da rede pública de educação básica também podem concorrer às bolsas. As instituições de ensino que participam do ProUni têm que atualizar ao Ministério da Educação as informações sobre as bolsas concedidas com relação ao primeiro semestre de 2015. Todas as instituições que têm estudantes pelo programa devem informar qual a situação atual das bolsas de estudo, ou seja, se elas estão ativas ou foram encerradas. O prazo vai até o dia 24 de abril. A Faculdade La Salle está com inscrições abertas para 15 cursos de extensão, a maioria na área de gestão. Eles visam qualificar as pessoas em diferentes áreas de conhecimento necessárias para a complementação da formação profissional e se diferenciam pela curta duração, alguns com 4 horas de aula.
Podem fazer os cursos de extensão todas as pessoas que tenham interesse no tema trabalhado, não sendo necessário nenhum pré-requisito. A faculdade ainda promove cursos no formato in company, por meio do qual as empresas podem solicitar uma capacitação específica. A coordenadora de extensão da La Salle, a Ana Solange Brown, explica que as pessoas que tiveram alguma sugestão ou que tiverem alguma sugestão também podem encaminhá-la. O contato com a professora pode ser feito pelo e-mail ana.brown@lasalle.org.br. Informações sobre os cursos e conteúdos de cada um deles podem ser acessadas no site www.lasalle.edu.br/faculdade/estrela/extensão. As inscrições também podem ser pelo site ou ainda pelo telefone 3720-2732. A faculdade mantém expediente das 13 às 17 horas e das 18 às 22 horas. Renato Janine Ribeiro toma posse como novo ministro da Educação. Luana Karen acompanhou o ato de posse. O novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, secretário e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e diretor de avaliação da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que os recursos dos royalties do petróleo e o Fundo Social do Pré-Sal vão viabilizar a revolução na educação brasileira nas próximas décadas. A presidenta destacou que atualmente são extraídos mais de 660 mil barris de petróleo da camada do pré-sal, o dobro do que era retirado há um ano. Segundo a presidenta, 27% da produção de petróleo do Brasil vem do pré-sal. Isso significa que a fonte das riquezas que nós planejamos para sustentar a educação, essa fonte, ela está já em atividade. E mais do que isso, ela vai garantir uma renda sistemática pelos próximos anos. Não é coincidência que, à medida que cresce a produção do pré-sal, ressurjam ainda algumas vozes que defendem a modificação do marco regulatório que assegura ao povo brasileiro a posse de uma parte das riquezas. Nós não podemos nos iludir. O que está em disputa é a forma de exploração desse patrimônio e quem fica com a maior parte. A presidenta Dilma também afirmou que os ajustes na economia não vão afetar os programas estruturantes e essenciais do Ministério da Educação. Permanecemos comprometidos com a meta de universalização do acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação até 2016, conforme assinamos no Plano Nacional de Educação. Vamos continuar ampliando a oferta de ensino em tempo integral, sobretudo nas áreas onde há maior fragilidade e incidência de violência. Na segunda etapa do Pronatec, além da inclusão e da expansão, daremos ênfase ao jovem aprendiz. O FIES terá continuidade com ganhos de qualidade e mais controle pelo Estado. Todos os contratos existentes até 2014 estão sendo renovados e já abrimos vagas para mais de 210 mil estudantes. Se somarmos os novos contratos do FIES, as novas bolsas do ProUni e aos aprovados no SISU, apenas nos primeiros 3 meses de 2015 propiciamos o acesso a 628 mil brasileiros ao ensino superior. Não haverá recuo nessa nossa política de garantir acesso ao ensino superior
para os jovens e as jovens do nosso país. Ainda durante o discurso em que deu posse ao novo ministro da Educação, a presidenta Dilma Rousseff propôs um esforço nacional de qualificação do ensino básico apoiado em 4 eixos: a construção do federalismo cooperativo com a união de governo federal, estados e municípios para melhoria na gestão da educação, a mudança do modelo curricular e pedagógico do ensino básico, a qualificação e valorização de professores e diretores de escolas, com a criação de uma carreira nacional e o estímulo ao uso de novas tecnologias no processo de formação. Renato Janine Ribeiro é uma feliz novidade. Terá um grande desafio, que é construir a partir desses 4 eixos genéricos o futuro do nosso país na área educacional. E ele é uma feliz novidade, eu repito, porque é um ministro educador numa pátria educadora. Sem receber com regularidade desde o mês de outubro, os 20 hospitais filantrópicos da região agonizam com a redução de recursos e atraso no repasse de valores. Estima-se que a dívida alcance a cifra dos R$3.750.000. De acordo com o presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari, André Lagman, até abril foi possível quitar a folha de pagamento. Mas se a situação persistir, as casas de saúde podem ter sérios problemas financeiros. No caso de Teutônia, o Hospital Ouro Branco, administrado por Lagman, recebe por mês a menos cerca de R$80 mil. Isso ocorre porque o governo do estado afirma que a arrecadação baixou. Com isso, o valor do repasse à saúde, mantido em 12% do orçamento do Rio Grande do Sul, também encolheu. Para o Ouro Branco, a diferença entre ter e não ter os R$80 mil a mais é a possibilidade de pagar as contas do mês. Existem 2 situações. Os repasses do Sistema Único de Saúde de outubro a novembro não foram pagos. O estado quitou apenas a despesa de dezembro. Além disso, os meses de janeiro e fevereiro e março também estão em atraso. A estimativa é que as 20 casas de saúde deixem de receber por mês o equivalente a R$750 mil. Multiplicado por 5 meses, R$3.750.000. Nessa quarta-feira, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lajeado realiza a Festa do Azul, em comemoração ao Dia da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. Por ser a cor que representa a data, todos devem vestir azul. As professoras contarão a importância da data e os alunos assistirão a um vídeo sobre a temática. Após, poderão se divertir na festa com a dança e merenda partilhada. No turno da manhã, a festa começa às 9 horas e à tarde às 15 horas. O mês será de programação intensa na APAI. No dia 15 de abril, os pais participarão de uma sessão de cinema no salão de eventos. O filme tratará do tema autismo. Já no dia 23 de abril, ocorre o encerramento das programações alusivas ao autismo. O neurologista infantil, Dr. Cristiano Freire, conversará com os pais sobre o assunto. O encontro ocorre às 14 horas. E veja como será esta quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo, de volta ao Redação Informativo, trazendo a previsão para esta quarta-feira para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E nesta quarta-feira continua a estabilidade em todas as regiões do estado. Não há quase nuvens sobre o Rio Grande do Sul. Essa situação garante uma quarta-feira de sol em praticamente todas as regiões. No Vale do Taquari não diferente. De manhã um pouco mais friozinho e à tarde o sol esquenta um pouco. Tá na moda de novo andar com o casaco pendurado no braço durante o dia, porque de manhã faz frio e à tarde faz calor. Tempo de outono. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui no Vale do Taquari nesta quarta-feira. Em Lajeado, o dia amanhece ensolarado. A mínima prevista de 14 graus e a máxima pode alcançar os 26 graus à tarde. Na cidade de Arvorezinha, o sol aparece entre nuvens no início da manhã, mas depois as nuvens vão embora e o sol predomina. Mínima de 14 graus e máxima de 25 graus em Arvorezinha nesta quarta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativa
Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. No dia 19 de abril acontece mais uma edição do projeto Música no Parque, com a apresentação do cantor e compositor Leandro Malman. A iniciativa, que ocorre no Parque dos DIC, tem a finalidade de valorizar e incentivar os artistas de Lajeado e região e é promovida pelo Arte Sesc Cultura por toda a parte. O cantor, compositor e instrumentista Leandro Malman começou sua carreira em 2004, passando por várias bandas de baile no Rio Grande do Sul. Entre os estilos que influenciaram o músico predominam o rock, pop rock e reggae, nacional e internacional. Fazem parte do repertório Elvis Presley, Johnny Cash, Creedence, Beatles, Pink Floyd, Bob Marley, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nenhum de Nós, Titãs, Raul Seixas, Engenheiros do Havaí e muito mais. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc Lajeado pelo telefone 3714-2266 ou no site www.sesc-rs.com.br. E a comunidade de Lajeado poderá conferir no dia 22 de abril a apresentação musical Tributo a Tim Maia, com Tonho Croco. O show está programado para as 8 horas da noite no Centro Comunitário Evangélico, na rua Carlos von Koseritz, 88. Os ingressos já estão disponíveis. A banda, que é pioneira no Brasil a homenagear o síndico, reúne Tonho Croco no vocal, Flávio Passos no baixo, Chico Paixão na guitarra, Leonardo Boff no teclado, Pancho na bateria, Rodrigo Ciervo no sax e Anjinho no trompete. Fez seu primeiro show em mês após o falecimento de Tim, em abril de 1998. Desde então, tem encantado o público interpretando os grandes sucessos do cantor. No repertório, vários sucessos como Não Quero Dinheiro, Ela Partiu, Vale Tudo, Descobridor dos Sete Mares, Gostava Tanto de Você, Me Dê Motivo e Primavera, além de muitas outras. O show tem duração de 75 minutos e a classificação é livre. Os ingressos custam R$ 7,00 para comerciários e dependentes do cartão Sesc Senac, R$ 15,00 para empresários e dependentes do cartão e meia entrada, estudantes, idosos e convênio, pagam R$ 15,00, R$ 30,00 para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc Lajeado, na rua Silva Jardim 135, pelo telefone 3714-2266. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 7 de abril. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você também acompanha no www.tvinformativo.com.br.